Oi, meu povo! Como que vocês estão? Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha história, de como que foi a minha gestação, a minha primeira gestação, gestação do meu primeiro filho, Miguel, que infelizmente eu perdi no 8º mês de gestação. Eu quero trazer essa história aqui, além de compartilhar um pouco minha história com vocês, o meu intuito alertar vocês, porque muitas vezes a gente acha que é tudo normal na nossa gravidez, ou as pessoas colocam na nossa cabeça que é tudo normal, e às vezes a gente até fica com medo de reclamar, com medo de dar alguma queixa, das pessoas falarem pra gente que a gente tá sendo muito fraca, ou que a gravidez não é doença. Então eu vim trazer pra vocês como que foi a minha gestação e de alguma forma alertar, né, pra vocês prestarem atenção aos sinais que a nossa gestação dá. Então vamos lá, começar do começo. Eu casei em 2017, eu tinha 19 anos e desde que a gente casou, a gente era aberto à vida, a gente não tava com a intenção de esperar. Então, desde que eu casei, a gente não usava nenhum método contraceptivo. Então, em 2018, no final de 2018, um ano depois que eu casei, a gente descobriu a nossa gravidez. Na época eu trabalhava como vendedora numa loja, fiz o teste, tinha uma amiga junto comigo que trabalhava comigo e ela estava desconfiada que estava grávida e eu falei para ela, faz o teste, vamos lá comprar o seu teste. E aí ela fez o teste. E aí eu conversando com ela, a gente super feliz, e aí ela perguntou se eu tava atrasada ainda, porque eu tava atrasada 2 dias. Eu falei, eu tô atrasada faz 4 dias, mas não é nada não, porque na época o meu ciclo ele era muito bagunçado, sabe? Eu falei, não é nada não. E nesse dia ela tinha descobrido a gravidez. Ela falou assim, não, você vai lá comprar um teste, você fez eu comprar o teste, você vai lá comprar o teste também. Fui lá, comprei o teste e positivo. Gente, que felicidade, meu Deus do céu. Eu lembro assim da felicidade que foi. E aí eu não tava acreditando. Falei, não, não tô acreditando, vou lá fazer o exame de sangue. Subi no laboratório, que era uma rua do meu serviço, e fiz o exame de sangue positivo. E eu queria fazer uma surpresa pro Thiago, e ele tava de férias. E aí ele veio me perguntar se tinha vindo pra mim, né? E, e aí eu falei pra ele que eu ia fazer o teste, que não tinha vindo ainda e que eu ia fazer o teste, mas eu já tinha feito o teste e já tinha dado positivo. Só que ele me conhece, então ele já perguntou pra mim, ele falou assim, amor, você já fez o teste? Fala pra mim, deu positivo ou negativo? Eu falei assim, não, deu negativo, amor, eu fiz, deu negativo. E ele não acreditou. Até que eu tive que contar pra ele foi lá na loja, nossa, ficou muito feliz e não deu pra fazer uma surpresa, mas tava muito extasiada, tava muito feliz. Não tinha como fazer surpresa. Não tinha mesmo como fazer surpresa. Tava muito feliz. Então, euforia, né? Contamos para nossos pais. Os meus pais, né? Os meus pais eram o primeiro neto deles. Da família do Thiago, a minha sogra já tinha netos, mas da minha família, primeiro neto. Então, pensa a felicidade, né? E foi assim, gente, realmente assim, não foi planejado, a gente não tava tentando, mas a gente tava aberto à vida. Então, assim, foi muito desejado, foi muito esperado, né, a gravidez do Miguel. O que que aconteceu, né? Desde o começo, minha gravidez foi um pouco complicada. Eu descobri bem no comecinho mesmo, tava com 1 mês, eu acho. E perto dos 3 meses, não tinha completado 3 meses ainda, tinha acontecido um descolamento de placenta. Começou a ter um sangramento. Eu falei pro meu médico, a gente fez o exame e aí viu que tinha acontecido um descolamento de placenta. Aí eu fiquei em repouso, coloquei o Trogestan, tomei medicamentos e melhorou. Isso foi passando ali perto do. Voltei a trabalhar. Ali perto dos 5 meses de gestação, eu comecei a inchar muito. Muito inchaço, muito inchaço. Vou colocar umas fotos aqui para vocês verem o tanto que eu inchei. Além disso, eu tive muita espinha, nunca tinha tido espinha, muita espinha no rosto, na barriga, nas costas, em todo lugar do corpo. E eu tinha muitas dores. Hoje, né, eu tenho o meu bebê arco-íris, que é a Clara. E a gestação dela, por mais que eu tive que tomar injeções todos os dias por conta da trombofilia, que eu vou trazer um vídeo pra vocês que eu descobri a trombofilia depois, por mais que eu tive que tomar injeção, a gestação dela foi uma gestação muito tranquila.
Então, comparando hoje com as dores que eu tive, né, na gestação da Clara e com as dores que eu tive na gestação do Miguel, eu vejo que não realmente não era normal. Eu falava que eu tinha uma cólica, porque eu tinha uma cólica na gestação toda dele, né, depois ali dos 4 meses. Mas eu achava que era uma cólica normal, porque todo mundo fala que, cólica é normal na gravidez, né, você sentir um pouco de cólica é normal. Mas hoje eu vejo que não era uma cólica, era uma dor de contração mesmo. Porque hoje eu vejo, né, quando eu entrei no trabalho de parto da Clara, na quinta-feira, na terça-feira eu comecei a sentir algumas contrações que eu acredito que foi a fase latente. Eu tava com 4 centímetros de dilatação na terça. Essa dor me lembrou muito a dor que eu sentia na gravidez do Miguel. Era uma contração mesmo, que pegava daqui e ia até as costas. Era muita dor que eu sentia, direto, desde os 4 meses de gestação. Aí o que aconteceu? Voltou a ter alguns escapes de sangramento. E aí não tava mais com descolamento de placenta, mas eu ainda tinha alguns sangramentos. Cessava, voltava, não era muito sangue, mas era um pouco de sangue que eu tinha. E por conta disso e por conta da dor, o médico decidiu me colocar em repouso absoluto. Então eu me afastei do serviço e fiquei em repouso a gravidez inteira dele, dos 4 meses até o final da gravidez. Nisso, dos 4 meses em diante, como eu falei, eu tive muito inchaço, todas essas espinhas. E além disso, eu ficava direto vendo, assim, na hora que eu deitava, assim, eu via vários pontinhos de luz, assim, que eu ficava meio tonta vendo esses pontinhos de luz. E aí eu falava pro o meu médico falava que era por causa que podia estar baixando a minha pressão e tudo mais. Beleza. Depois disso, começou a subir um pouco minha pressão. A pressão sempre foi muito baixa. Eu sempre passei mal no calor. Tipo, fez calor, se eu saísse na rua, eu passava mal. Em época de menstruação, que fazia sol, assim, calor, se eu saísse na rua, né, por conta de estar sangrando, eu passava mal. Então, assim, a minha pressão sempre foi baixa. E aí minha pressão na gravidez estava 13/9, 14/9, até 15/9. E aí o médico falou que era normal subir a pressão na gravidez. Sempre esse papo, é normal. Aí eu fui procurar outras opiniões médicas. Fui em 4 outros médicos. Fui em 3 outros médicos. Além desse médico que estava me acompanhando, fui em mais 3 médicos. Todos falaram que todos os meus sintomas da gravidez era esperado, era normal. É normal inchar, isso com 4 meses de gestação. É normal inchar, é normal a pressão subir, é normal ter cólica. Então, assim, eu fui procurar outros médicos e todos falaram que era normal, que minha gravidez estava tudo bem e que era tudo normal. Então, por conta disso, eu resolvi ficar com o médico que já estava me acompanhando, porque se eu tivesse uma outra opinião de outro médico, Fernanda, vamos investigar isso, vamos fazer isso, é diferente, talvez eu teria mudado de médico. Mas todos estavam falando a mesma opinião do meu médico, então eu decidi continuar com o mesmo médico que estava me acompanhando desde o início. Não que ele não foi negligente, mas todos os médicos estavam falando a mesma coisa, que era normal. E aí o que aconteceu? Esse médico, ele estava me preparando para que eu tivesse um parto prematuro. Ele sempre falava para mim, ó, talvez você vai ter um parto prematuro, talvez você vai ter um parto prematuro por conta das suas contrações, por conta de sangramento e tudo mais. Então, a gente estava se preparando, se cuidando, mas a gente sabia que talvez teria um parto prematuro. Então, assim, isso era uma realidade pra gente. Aí, o que que aconteceu? Ali perto dos 8 meses, eu tomei a injeção para madurar o pulmão do nenê. Não é em toda gravidez que você tem que tomar essa injeção, até onde eu sei, é só se tiver risco de prematuridade. E eu tomei essa injeção. Gravidez ali fazendo repouso, dores, tomando remédio, virava e mexia, acontecia um escape de um sangramento, não era um sangramento absurdo, mas tinha um pouco de sangue. E assim, ele falava, não, você tá fazendo repouso absoluto, tá tomando os medicamentos, é isso. Um domingo, tinha fechado 34 semanas, entrado no 8º mês de gestação. E no domingo a gente foi na missa, a gente é católico, a gente foi na missa das mãos ensanguentadas. E eu comecei a sentir dores. Igual eu falei, minha gravidez inteira eu senti essas dores de contração. Mas a dor foi diferente, sabe? Foi uma dor diferente. Eu não falo que foi nesse dia que eu perdi o Miguel, mas foi uma dor diferente. E o Thiago buscou remédio pra mim no carro. Eu tomei, esperei uns 20, 30 minutos, não melhorou. E a gente decidiu ir embora. E aí a gente foi pra casa. E chegando em casa, eu falei pro Thiago, falei, amor, é bom a gente deixar todas as coisinhas do Miguel certinha no carro, porque eu acho que ele vem essa semana.
Falei pro Thiago, eu acho que ele vem essa semana. Tava com 34 semanas. A gente foi pra casa. Eu lembro que nesse dia o Thiago, ele toca violão. A gente sentado no sofá, ele tocando violão, a gente cantando, porque a gente sempre falava que queria cantar muito, né, pro Miguel na barriga. Tava tudo pronto, o quarto tava tudo pronto, as roupinhas estavam todas lavadas, tava com 8 meses, né, gente? Então, assim, eu sempre fui muito ansiosa. Tava tudo certo, o berço montado, tudo arrumadinho, a gente só deixou mesmo as coisas no carro, tudo meio pronto, porque a gente sentia que ele iria vir aquela semana. E veio, mas não como a gente esperava. Todos os dias eu ia na casa da minha mãe fazer repouso lá, porque lá eu ficava lá, minha mãe fazia almoço, então eu não precisava ficar fazendo nenhum tipo de esforço, ficava deitada lá, descansando. Então na segunda-feira eu acordei com muita dor, muita dor, muita dor, e aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu não vou hoje aí, vou ficar deitada. Muita dor, e aí eu senti ele mexer nessa segunda-feira, mas não mexia tanto, mas mexia. Falei pro meu médico, ele falou, é normal reduzir um pouco os movimentos no final da gestação. Tudo bem. Aí falei pra ele que eu tava sentindo dor, ele falou: olha, faz repouso, nossa consulta é quinta-feira, pode esperar até quinta-feira. Tudo bem. Nisso, na terça-feira, eu fui pra casa da minha mãe, tinha acordado um pouco melhor de dor. Fui pra casa dela e lá eu comecei a ver que não tava legal os movimentos, porque o Miguel era um bebê que ele mexia bastante, mexia. Sempre tava ali mexendo, conversava com ele, ele mexia. E eu comecei a ver que não tava legal os movimentos dele. Então, eu mandei mensagem pro Thiago pra gente ir no hospital pra escutar os batimentos dele. Na época eu não tinha aquele aparelhinho, nessa gravidez até comprei o aparelhinho, mas eu não tinha na época, nem sabia da existência desse aparelhinho, faz quase 5 anos, né? Fomos pro hospital, chegamos lá, eu até falei assim pro Thiago, amor, acho que o Miguelzinho tá pregando uma peça na gente, né? Só pros outros me chamar de louca de eu tá vindo aqui de novo, porque eu já tinha ido algumas vezes no hospital por conta de dor, então eu falei assim, vão chamar eu de louca, né? Mas tudo bem. Aí chegou lá, a gente foi pra salinha lá pra escutar os batimentos, as enfermeiras colocaram a gente lá no ultrassom. Aí ficou um silêncio, com silêncio, com silêncio, não falava nada. A gente falou, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí ela ficava escutando, tentando procurar o batimento. Nisso o Thiago hoje fala pra mim que ele já começou a ligar pro meu médico. E eu não tinha me dado conta do que estava acontecendo. Pra mim, na minha cabeça, era tipo assim, essas mulheres não sabem o que tá fazendo, não sabem usar um aparelho de ultrassom. E eu falei, tá tudo certo? Aí ela falou assim pra gente, se eu fosse você, eu procurava o seu médico. Só falou isso, não falou nada. E o meu médico era a 1 hora de distância da onde eu morava. Porque na cidade onde eu morava não tinha muitos médicos. Então a gente foi, o Thiago foi com o pisca-alerta, naquela correria. E na minha cabeça, gente, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Mas o que eu achei que ia acontecer? O que eu tava preparada? Para um parto prematuro. Falei, o Miguel vai nascer. Miguel vai nascer. Então a gente foi correndo pro hospital. Eu achava que ele tava pra nascer, mas eu não sabia que o pior ia acontecer, entendeu? Aí a gente chegou lá e fomos de novo, as enfermeiras, escutar o batimento antes do doutor atender. Aí chegou lá, ela começou a passar o Doppler, né? E nada, 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 nada. E aquele silêncio, gente, é um silêncio ensurdecedor. Aí ela começou a procurar, procurar, não escutava, não escutava, não escutava. Aí ela falou assim, o médico já vai ver você. Não falou nada pra mim. Ali começou parece que comecei a sentir que alguma coisa estava errada, sabe? No início o médico foi passar a ultrassom, ele falou, tudo bem, Fernando, tudo bem, né? Eu falei assim, doutor, não tô sentindo, ele mexer. Ele falou, vamos fazer ultrassom. Fez ultrassom, ele falou assim pra mim, as costinhas tá tudo bem. Foi falando o que tava tudo bem, assim, do Miguel, antes de falar dos batimentos, sabe? Isso tá tudo certo, isso tá tudo certo, isso tá tudo certo, mas não tem batimento. A sua gestação era de risco, e infelizmente não tem mais batimentos. Gente, isso, pra quem... Eu não sei explicar, assim, eu fiquei em estado de choque. Eu acho que, assim,
essa coisa dele falar que não tinha batimento, eu não tinha caído a ficha que o Miguel tinha ido, entendeu? Eu não tinha essa noção. Eu fiquei em estado de choque, o Thiago começou a chorar, eu não sabia o que eu fazia, eu tava em estado realmente de choque, eu entrei em estado de choque, estado de choque mesmo. Aí ele perguntou pra mim, ele falou assim, você queria o parto normal, porque era uma vontade minha, ele falou, você queria o parto normal, você quer o parto normal, que a gente induz, ou você quer cesárea? Eu falei, doutor, eu não consigo passar por parto normal dessa forma, eu quero cesárea. Ele falou assim, se você quiser, vocês podem voltar pra casa, ele falou isso indo pra mim. Vocês podem voltar pra casa e a gente marca a cesárea. Eu falei, não, eu não quero, eu posso, não, eu preciso fazer a cesárea. E aí, nisso, ele pediu pra me internar no outro dia. E aí, assim, gente, eu tava num estado de choque tão grande que eu cheguei no hospital, já me deram remédio. Muita coisa, assim, apagou, assim, do que aconteceu, assim, que eu fui lembrando depois, sabe? Porque eles me doparam praticamente de remédio. Tanto que o Thiago pediu pra eles, depois que eu fiquei sabendo disso, gente, realmente, assim, muita coisa que aconteceu no hospital, eu fiquei lembrando depois de dias. E outras coisas eu nem lembro que ele fala que aconteceu. Entendeu? Foram me medicando, e aí ele me contou depois que ele pediu para diminuírem os medicamentos, porque eles estavam me dando muito medicamento e eu tava em estado de choque, assim. E as pessoas vinham me perguntar por mensagem, eu tava tão em negação que eu falava, não, o coração do Miguel parou de bater. Eu não conseguia falar que eu tinha perdido o Miguel. Não conseguia. Aquilo pra mim, eu não tinha acreditado naquilo ainda, que eu tinha perdido o Miguel. A enfermeira foi lá de madrugada e ela foi e perguntou pra gente, assim, ela se enganou no quarto, ela falou assim, cadê o nenê? Perguntou pra gente, entrou no quarto e perguntou, cadê o nenê? E a gente não tinha nenê, né? E aí eu falei assim, não, a gente perdeu, o coração dele parou de bater. Tipo, era uma coisa que ficava na minha cabeça, sabe? Não conseguia acreditar, não conseguia acreditar. Foi cair a ficha pra mim, gente. Olha, demorou pra cair a ficha que eu realmente tinha perdido o Miguel. Eu fiquei em negação por muito tempo. Hoje eu consigo falar, sabe? Faz quase 5 anos, vai fazer 5 anos em maio. Fiquei em negação por muito tempo. Fui depois de um tempo procurar ajuda psicológica, né? Porque minha vontade era de morrer. Eu só tinha vontade de morrer quando foi cair na ficha. Estados de crise, de me jogar no chão quando eu tava em casa sozinha, de querer morrer mesmo, sabe? Eu não tinha vontade nenhuma de viver. Eu não queria viver, não queria viver. E pra mim foi muito difícil. Entrei em negação, assim, fiquei com raiva de Deus e fez parte do meu processo, sabe? E assim, hoje consigo falar pra vocês disso, né? Sem chorar, consigo falar sobre isso. E assim, hoje eu só quero honrar a memória do Miguel, sabe? Eu só quero sempre manter a memória dele. Então, muitas pessoas me perguntam, é seu primeiro filho? Porque hoje eu tenho meu bebê arco-íris. Eu falo, não, é meu segundo filho. Meu primeiro filho, infelizmente, eu perdi. Então, assim, eu sempre trago a memória do Miguel, porque ele não veio em vão. Ele sempre vai ser meu primeiro filho, ele sempre vai ser meu filho mais velho. E não é simplesmente um bebê que eu perdi, é o meu filho. É um filho, meu filho que eu perdi. E eu sempre vou honrar a memória dele. E eu quis trazer essa história pra vocês, essa história triste, né? Mas é uma história que, assim, se o seu coração de mãe fala que não tem alguma coisa normal na sua gravidez, vai, procura um médico, 2 médicos, 3 médicos, 4 médicos, quantos médicos forem, sabe? Infelizmente eu procurei e aconteceu o pior, mas nunca deixe as pessoas ficarem falando pra você que é normal, porque muita gente falava também que é normal, muitas pessoas próximas de mim, isso é normal, isso aí eu também tenho, isso aí eu também tive. É normal isso na gravidez. E não era normal, gente. Depois de 2 anos eu descobri que eu tive pré-eclâmpsia e que eu tenho trombofilia, né? Eu tenho que cuidar agora das próximas gestações. Eu tomo anticoagulante todo dia. Então, assim, não era normal. Não era normal. E aconteceu tudo isso, sabe? Mas hoje a gente tem o anjo Miguel, que cuida da gente, que cuida da irmãzinha dele. Sempre rezo por ele, para ele, para ele cuidar da irmãzinha dele. E é isso, gente. Vim trazer essa história pra vocês. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Se você tiver com o seu coração inquieto, que às vezes você tá passando por uma gestação e você acha que não é normal,
que isso te ajude de alguma forma. Eu tô aqui para talvez te ajudar de alguma forma também. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Aqui eu vou trazer vídeos de maternidade, de trombofilia, de perda gestacional, de gestação após a perda. Então, seja bem-vindo.